Fala pessoal aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre o West Bromwich, né? É o segundo rebaixado nessa Premier League 2021, acabou de ser rebaixado, acabou de perder para o Arsenal do Arteta, 3-1. Enfim, né? Comentar aqui, né, como eu comentei sobre o Sheffield United já 2 semanas atrás, quando o time foi rebaixado, para não deixar de falar, né? São, digamos assim, os patinhos feios da Premier League. Enfim, é sempre legal, né, a gente comentar um pouquinho sobre o que foi a temporada. Teve uma historiazinha legal, que foi a questão do Sam Allardyce. Pela primeira vez ele é rebaixado na Premier League, né? E, enfim, naturalmente seria um dos personagens dessa campanha. Tem o Matheus Pereira também, né? Digamos assim, são os destaques, né, o que chamaria a atenção nessa equipe. Bom, pessoal, antes de fato começar a entrar no assunto, né, é importante você seguir os links da descrição. O primeiro link é o link do Twitter do canal, o segundo link é o link do Instagram do canal, os 3 links seguintes da página Premier League mais 18, conteúdo diário sobre Premier League, o link do canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, é importante que você siga lá, e também os links do canal os links do Zona Mista e do Fã da Premier League. Estou participando de lives, né, no final de semana e durante a semana também, live praticamente todo dia. Sigam lá, o Zona Mista até fala sobre outros esportes, né, sobre basquete, sobre Fórmula 1. E o Fã da Premier League é mais uma cobertura ali, ao vivo, de todos os lances, de todos os jogos da Premier League. Tá? E também estou participando das lives hoje, inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no domingo, né? Esse vídeo vai sair domingo mesmo, né? Vou participar da live para falar sobre os jogos da rodada, tá? E também comentar um pouquinho sobre o rebaixamento do West Bromwich, né? Mas claro que esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais completo, né? Porque a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar, né? Mas enfim, né? O West Bromwich começa a temporada com o Slaven Bilic, né? Ele foi contratado na temporada 19-20 justamente para dar esse salto de nível na equipe, né? O time bateu na trave em 18-19, já tinha caído em 17-18 depois de um longo período na Premier League, né? É um time muito tradicional, né? É time não sei, talvez dizer que é um time de Premier League seja um pouco demais, apesar de ter ficado 10 anos na Premier League. Mas era sempre um time ali da parte de baixo, né? De forma geral, até em 16-17 foi um ponto fora da curva, onde o time conseguiu ali, se não me engano, ficar em 19º, algo assim, mas via de regra era um time mais de segunda metade mesmo, né? Mas enfim, né? O Slaven Bilic, que era um técnico que fez um belíssimo trabalho no West Ham no primeiro momento, né? Na segunda temporada ali o nível já caiu um pouco, mas quando foi contratado eu achei que era muito interessante, né? Uma aposta que fazia muito sentido. E a primeira metade de temporada dele ali foi muito boa, né? Só que o ano de 2020 como um todo, do West Bromwich, já foi de altos e baixos, e talvez mais baixos do que altos, né? O West Bromwich quase fica fora da vaga direta, né? Quase tem que ir para os playoffs depois de ter disputado o título ali em algum momento, né? Com o Leeds do Bielsa, né? Mas assim, claro, né? Tendo vários destaques individuais, né? Talvez assim, o nível de elenco fosse um elenco assim de um nível um pouquinho maior do que era da segunda divisão, né? De vários bons nomes, né? Então, por exemplo, o Matheus Pereira é o principal nome nesse sentido, é um dos melhores jogadores que eu vi jogar a segunda divisão, né, o Matheus Pereira na temporada 19-20. Mas o Diangana, né, que já conhecia o Slaven Bilic de West Ham, fez uma belíssima temporada. O Livermore, né, jogador experiente, né, de anos de Premier League de West Bromwich, fez uma temporada muito importante também, né. A segunda metade do Callum Robinson foi muito boa, né. Se a gente for falar, por exemplo, do Charlie Austin, fez vários bons jogos na segunda divisão com a camisa do West Bromwich também, né. O Roman Sawyers, né, foi um jogador importantíssimo. Enfim, se a gente pensa na linha de defesa, o Kyle Barkley, o Ajay também fez uma temporada muito boa ano passado, né? O próprio John Stones sendo um dos melhores goleiros da Championship quando esteve lá. Então, assim, é um elenco bom, né? E assim, por que eu falei tanto desses nomes, né? Porque a estratégia do West Bromwich, assim, na largada da Premier League dessa temporada, foi justamente efetivar o contrato, né, de muitos jogadores que foram muito importantes na campanha de segunda divisão, né? Então contratou em definitivo o Matheus Pereira, que foi a estrela do time, um jogador até se mostrou na Premier League de um nível maior, foi um dos nomes da equipe, né? O Diangana, que tinha vindo emprestado, né, da base do West Ham, ainda não tinha assim, conseguiu se consolidar no nível de Premier League, mas fez uma belíssima segunda divisão e naturalmente com entrosamento, assim, seria importante você manter essa base, então fazia bastante sentido ele ser contratado, ser efetivado a contratação dele. O Krovinovic, né, que veio de empréstimo, se não me engano, do Benfica ou do Sporting, né, não chegou a ser um jogador titular, mas fez vários bons jogos vindos do banco, né, e alternando em alguns momentos, né, fazendo dupla ali com o Matheus Pereira por dentro, né. Enfim, a contratação, por exemplo, do Karlan Grant, né, que foi um dos bons centroavantes da segunda divisão enquanto esteve lá jogando no Huddersfield, né. A contratação é por empréstimo do Conor Gallagher, que fez uma boa segunda divisão com a camisa do Swansea, ele que é da base do Chelsea, né. Então, assim, a estratégia de contratação achei que foi bastante interessante, né. Apostar principalmente nos jogadores que deram certo na segunda divisão, apostar no entrosamento, num trabalho que não vinha num bom momento de 2020, né, vale a pena destacar, mas que
talvez ele bem ajeitado, né, com a questão da virada de chave, da chegada de uma nova liga, né, aquelas coisas que estão acima das 4 linhas, o time pudesse se tornar assim competitivo, né, porque tinha conjunto com o Slaven Bilic, né, apesar de, como eu falei, não vir com 2020 tão bom, né, e outras contratações muito interessantes, muito precisas, né, foram justamente no sentido de reforçar um setor mais específico, né, que foi, no caso, a contratação do Ivanovic, né, o Ivanovic foi contratado para ser um zagueiro ali mais experiente, talvez até que desse para dar um pouquinho mais de caldo em equipes desse nível de tabela, desse nível de competitividade como o West Bromwich, para jogar ali na defesa, né? Então, um jogador muito experiente de Premier League para conseguir ali agregar no sistema defensivo, né? Que num primeiro momento, né, era um dos pontos negativos da equipe, né? Depois acabou se mostrando nem tanto isso, né? Achei até que individualmente os jogadores de defesa foram bem, né? Mas assim, no primeiro momento foi interessante, foi bom. Os movimentos de mercado do West Bromwich foram interessantes, foram bem lúcidos, faziam bastante sentido, eram bastante interessantes de se ver. Mostrava uma equipe que estava entendendo assim o novo ambiente, entre aspas, em que estava chegando, né? Só que assim, a primeira metade do Slaven Bilic foi assim, de resultados terríveis, né? Do West Bromwich com pouquíssimos pontos, né? Se não me engano, não chegou a conquistar nem 10 pontos até o período do Slaven Bilic sair. Era uma campanha bem pobre, né? Mas não necessariamente com o estilo de jogo tão ruim, não, né? Eu acho que em muitos momentos a questão foi o nível mesmo, né? A dificuldade em muitos momentos do West Bromwich de conseguir dar o último passe de mais qualidade, de concluir as jogadas, porque os adversários eram de um nível maior, né? E defensivamente falando, o time, até uns momentos talvez na questão da intensidade mesmo, do voltar para marcar, acho que o time sentia muito, né? Porque a equipe do Slaven Bilic era um time que buscava mais ter a bola, né? Eu acho que o time sentiu muito isso. Né? Não acho que tenha sido uma primeira metade, apesar da pontuação muito baixa, horrorosa não. Né? Até acho que assim, se a gente for pegar a segunda metade de segunda divisão e a primeira metade de Premier League, né, no ano de 2020 do West Bromwich, talvez assim, em termos de nível de jogo, né, talvez até para a Premier League tenha sido melhor do que foi na segunda divisão, tá? Né? Não era um time horroroso, não. Era um time que conseguia trocar passos, conseguia chegar à frente. Mas eu acho que sentia muito nível. Né? E uma das coisas também que me chamava a atenção era como o Matheus Pereira, que já nessa época já era um dos destaques, né? Foi destaque do West Bromwich a temporada inteira, né? A dificuldade dele em muitos momentos de conseguir dar sequência às jogadas por conta do baixo nível das peças, né? As peças não conseguiram se mostrar capazes em muitos momentos de competir nesse nível e de, assim, de conseguir ali na faixa de campo onde as coisas se decidem, de fato conseguir fazer a diferença, né? Então era muito no Matheus Pereira conseguindo lá na frente uma finalização ou um passe diferente, né? Então, assim, por mais que fosse um time que sabia o que estava fazendo ali, sofria com o nível da liga, com o nível dos marcadores e também com o nível nas jogadas de ataque adversárias, né? Então foi bem decepcionante, né? Como eu falei, de um trabalho que já não vinha nos melhores momentos, mas de um time que mostrava certa qualidade, assim, com a bola no pé, né? Talvez não para concluir, para finalizar, para agredir, mas para conseguir trocar passes, né? Conseguir ameaçar ali algumas tramas, alguma coisa, né? Tendo muito no Matheus Pereira essa referência criativa, né? E aí, o Slaven Bilic é demitido, inclusive depois do empate contra o City do Guardiola, lá no Etihad, fora de casa, inclusive, né? E vem o Sam Allardyce, né? O técnico que nunca foi rebaixado, né? Para ser justamente o cara que vai conseguir ajeitar o time ali minimamente para conseguir pelo menos fazer o West Bromwich permanecer brigando ali na reta final, pelo menos, né? Era difícil imaginar um trabalho de longo prazo com o Sam Allardyce, como eu imaginei que tenha sido no primeiro momento com o Slaven Bilic, né? Quando ele foi contratado, né? E eu até acho que, assim, todo mundo pensou isso, né? O time nem joga tão mal, mas com o Sam Allardyce certamente vai jogar um futebol mais feio, mas até talvez seja mais competitivo mesmo, né? Porque isso que o West Bromwich precisa, pelo menos nessa altura do campeonato, né? Porque o número de pontos era muito pouco, né? E assim, eu até acho que a reação com o Sam Allardyce demorou muito, né? Também pega um período ali onde o Matheus Pereira fica um bom tempo machucado, né? Ele até demora a entrar em campo com o Sam Allardyce, não? O Sam Allardyce até deixa ele de fora de alguns jogos em muitos momentos, de alguns jogos importantes até, né? Mas assim, eu até acho que o time demorou a pegar com o Sam Allardyce, demorou muito a reagir, né? Até tem aquele empate com o Liverpool, mas foi muito assim, no time completamente ali atrás, um gol de cabeça do Adjai, né, no lance de bola parada. Né? Até tem uns momentos ali no segundo tempo em que o time dá 2 ou 3 escapadas, mas no mais é isso. Né? Acho que coletivamente falando, né, na questão de, pelo menos das jogadas em que o time tentava, regrediu muito, né, se a gente pega ali o final de dezembro ali, que é quando o Sam Allardyce chega, e o janeiro, né,
foram muito ruins em termos de nível, né? Como eu falei, acho que o time demorou a reagir, né? Só que aí chega o período ali da reta final de janeiro, início de fevereiro, com a chegada das contratações novas. Aí já não, digamos assim, uma estratégia completamente diferente do que foi no primeiro momento, né? Então contratou jogadores, assim, talvez até de um nível melhor, né? E até alguns jogadores encostados em outras ligas. Então, por exemplo, o Yokush não chegou para ser o primeiro volante, estava encostado no Celta de Vigo, né? O Maitland-Niles chega, né? Também, né, depois de um início bem ruim de temporada, fez um final, né, um pós-pandemia muito bom com o Arsenal, mas um início de temporada 2021 bem complicado e chegou a ser, ficou banco, né, foi banco mesmo, depois perdeu bastante espaço, né, chegou ali para compor o meio campo, também era um jogador que queria se desenvolver como meio campista, e o Diaye para ser o centroavante, né, porque Karlan Grant e o Callum Robinson não deram conta do recado em nenhum momento, né. Não sustentaram o nível, né? Não conseguiram encarar esse nível, né? E a partir de fevereiro ali, o time do West Bromwich cresce, o time do West Bromwich melhora, o nível do jogo passa a ser bem melhor, né? E talvez esses últimos meses com o Sam Allardyce, por incrível que pareça, tenha sido de fato o melhor futebol que o West Bromwich tenha jogado na temporada, né? Até melhor que a gente, assim, até melhor não, né? Mas assim, a primeira parte, como eu falei, não foi exatamente brilhante, nada do tipo, mas era um time até que conseguia trocar passes ali em muitos momentos, né? Mas assim, o nível da equipe melhorou bastante nesse ano de 2021, até porque o Matheus Pereira, que era esse principal jogador, e seria naturalmente, os números dele foram impressionantes, né? Passou a ter companhias melhores, né? Então o Yokujo entrou muito bem ali na primeira volância, né? Para fazer esse primeiro volante, o cara no primeiro passo à frente da defesa, e sendo um jogador muito importante defensivamente, né? Para fazer esse movimento, né? De ocupar essa faixa muito grande de campo à frente da defesa para combater, para recuperar. Fez um belíssimo ano em 2021 com a camisa do West Bromwich. O Maitland-Niles demorou um pouquinho a engrenar, mas quando entrou aí no meio campo, jogou bem, né, dando muitos fôlegos na saída, funcionando para ser um apoio de algumas tabelas para o Matheus Pereira. Né. O próprio Diaye caiu como uma luva, né, na ideia de jogo do Sam Allardyce, sendo um jogador para ganhar bolas pelo alto, para fazer parede, para funcionar como um pivô, né? Fez alguns gols importantes nesse período aí de 2021, né? E o Matheus Pereira crescendo assim no nível muito alto, né? O ano em 2021 do Matheus Pereira com essas companhias melhores, né? E com um time que fluía um pouco mais naturalmente, com essas peças de um pouco melhor nível, né? Foi muito bom, foi muito bom mesmo, muito bom mesmo, inclusive melhor que a primeira metade dele, onde talvez os números dele sejam, talvez não, acho que os números dessa parte foram melhores, mas ele teve assim, foi acompanhado de outros jogadores para ajudá-lo, né, nesses números. Na primeira metade foi mais ele sozinho, digamos assim, né? E o Connor Townsend, né, passando a ser mais uma opção do lado esquerdo, sendo um jogador bem importante também para essas jogadas de lado, né, de cruzamentos à frente, apesar de defensivamente sofrer, enfim. E acabou que o time não conseguiu reagir da forma que poderia, né? Talvez, né, se essas contratações tivessem chegado um pouco mais cedo, talvez o time conseguisse ter brigado até a última rodada, até conseguido alguns pontos durante o mês de janeiro, né? Acho que dá para pensar dessa forma assim, né? Enfim, né? Chega ao fim a passagem, né? Esse período aí do West Bromwich, essa temporada do West Bromwich na Premier League. É uma pena porque é uma equipe muito tradicional e que até no primeiro momento se mostrou bastante lúcida, né? Do que estava enfrentando, né? Com contratações que faziam bastante sentido, né? E bem pés no chão, né? Na segunda metade já mudou por completo, né? Mudou o técnico, chegaram novas contratações, até as contratações venderam bem, apesar de ter sido por empréstimo, mas enfim, acho que talvez se o time tivesse reagido um pouquinho mais cedo, poderia ter, no mínimo, brigado até a última rodada ali, no mínimo, né? Porque esse ano de 2021 como um todo foi de um nível de desempenho bem melhor da equipe do Sam Allardyce, né? Se a gente falar de alguns destaques individuais, óbvio que o Matheus Pereira é o principal nome, é o ponto fora da curva, um jogador de outro nível, talvez seja jogador de primeira metade de tabela mesmo de Premier League. Agora, dá pra falar de outros nomes, né? Falei do Connor Townsend, foi um jogador de muitas dificuldades defensivas, né? Sentiu o mesmo nível, mas ofensivamente, quando ele passa a jogar, ele é uma das principais armas do West Bromwich, né? Como cara para ocupar o corredor, né? Para passar para dentro da área, para fazer essas jogadas de corrida pelo lado esquerdo. Foi um dos principais jogadores da temporada passada na segunda divisão, dos mais regulares, pelo menos, né? Se a gente pensar aí na linha de defensores, o Darnell Furlong fez uma primeira metade muito boa como lateral pela direita, né? Muito fôlego na recomposição, atacando bem a linha de fundo também, apesar de tecnicamente ser um cara de menos recursos. O Johnston foi bastante decisivo ali embaixo das traves. O Kyle Bartley, na minha opinião, foi o principal nome da defesa como um todo, né? É um jogador que, assim, é muito legal, assim, ver o jogador não se provando em nível de Premier League, mas assim, fazendo uma boa liga, né? Fazendo vários bons jogos contra equipes de nível melhor, né? Acho que talvez tenha sido, foi o capitão e foi um dos líderes, né, dentro de campo, né? E tecnicamente, nos aspectos defensivos muito bem também. O Ajayi, acho que até se esperava um pouco mais dele, né? Mas até acho que ele alternou, fez jogos assim, teve momentos mais altos e baixos nessa temporada, né? E o Diaye também, assim, foi
As contratações como um todo foram bem, né? Maitland-Niles, Okuzlo e Diaye foram... Os três fizeram um bom ano em 2021 desde quando chegaram, né? Mas se a gente pensa nos jogadores que estavam lá desde o início, né? Eu destacaria mesmo o Matheus Pereira, Connor Townsend e Kyle Butler, né? E o Sam Johnson decisivo embaixo das traves, né? Mas assim... agora, só para falar brevemente sobre a questão do Matheus Pereira, porque o vídeo já está um pouco longo, né? Ele vai permanecer ou vai sair? Eu acho que isso depende muito, não só, claro, da escolha do jogador, né? Se o jogador quiser sair, não tem o que se fazer, né? Mas depende muito também do que quer o West Bromwich, né? Porque se a gente pensa no Norwich, por exemplo, né? O Norwich foi um time que manteve praticamente a base inteira, né? E os seus principais jogadores, né? O Kenton chegou a ser cogitado em times de melhor nível, né? O Buendia, se não me engano, chegou a ser cogitado no Atlético de Madrid, né? Chegou a se falar de Emiliano Buendia em Atlético de Madrid. Então, assim, eu acho que depende muito da estratégia, do que pensa o West Bromwich para as próximas temporadas, né? Vai querer ser esse time bate-volta ou vai querer ser, assim, um time que quer voltar a ser um time de Premier League? Porque é um time muito tradicional, né? É uma das equipes fundadoras, das equipes mais antigas da Liga, né? É campeão inglês, enfim, né? Acho que a permanência do Matheus Pereira depende muito também do que pensa o West Bromwich para as próximas temporadas. Porque sem ele na segunda divisão vai ser muito complicado. O elenco, de forma geral, é de um nível melhor, né? Tem boas peças. O Diangana, por exemplo, foi uma decepção nessa temporada na Premier League. Foi muito abaixo. Né, realmente foi bem ruim a temporada dele, né, mas ele foi um dos nomes da segunda divisão na temporada passada, né, jogando bem, né, fazendo vários bons jogos, né. Então assim, né, pode ser ele ser a referência técnica para a próxima temporada, por exemplo, na segunda divisão. Mas assim, falando especificamente do Matheus Pereira, acho que depende também muito do que o clube pensa, né. Acho que assim, óbvio que tem assim, aquele negócio, se o jogador não quiser permanecer, aí também não adianta. Mas acho que também passa muito pelo que o West Bromwich imagina para as próximas temporadas. Né? Se vai querer ser aquele time bate-volta de contratar jogadores estrelados para uma temporada e tentar permanecer ali aos trancos e barrancos, ou se vai tentar ter um projeto de mais longo prazo para voltar a ser um time de Premier League, que é como precisa ser, que é um time tradicional. Acho que passa muito por isso também a questão do Matheus Pereira, tá? Enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se sinta livre para concordar ou para discordar, agregar qualquer coisa aí nos comentários, né? Dá o like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você tenha gostado dos vídeos, compartilhar com seus amigos, né? Clicar no sininho para receber as notificações e dar o like para fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado no YouTube, tá? É isso, espero que tenham gostado.